Muito bem, vamos ao Tableau. Quero mostrar para vocês como construir alguns gráficos nele, agora com mais detalhes do que aquela primeira visualização que a gente fez na semana passada. E para isso, eu deixei uma planilha de dados para vocês, dados sobre livros didáticos de uma pesquisa minha, só você clicar nesse link. O que é importante na planilha de dados para o Tableau usar? Que cada coluna seja uma variável e que cada linha seja uma observação. Vamos entender melhor isso entrando no link, você vai baixar a planilha. Se você não tem conta no Dropbox, ele vai pedir para você fazer, mas não precisa, tá? Você só fecha a, o pedido de login e de cadastro e vai ter esse botão de download aqui em cima, tá? E bom, essa é a cara da planilha. Ela é fruto de uma pesquisa com mais de 700 professores e estudantes sobre o que eles acham do livro didático, como que eles usam o livro didático de física no ensino médio. E eu tirei algumas das perguntas aqui para vocês, tem só parte dos dados, né? A gente não precisava do resto mesmo. E separei por cores, e eu faço isso na minha planilha original também, para identificar o que são blocos de interesses diferentes dentro do meu questionário, né? Então, o que está em laranja, por exemplo, são questões referentes ao uso do livro didático em sala de aula. O que está em roxo são questões referentes à qualidade do livro didático. E aí o estudante vai responder, ou o professor, né? Se ele usa o livro em sala para passar tarefa, em todas as aulas, em 100% das aulas, ou ele nunca usa o livro para passar tarefa, 0%, ou raramente, 33%, frequentemente, 67%. Isso faz uma escala de Likert e aí foram atribuídos valores a essa escala, ou raramente, frequentemente, sempre e nunca. Tá? E o raciocínio foi o mesmo para as demais perguntas também. Então eu vou usar essa base de dados para tentar responder, tentar investigar o que esses questionários me mostram sobre os usos do livro didático em sala de aula. Vou me concentrar nas perguntas em laranja e nessa daqui, em azul, com que frequência os alunos usam o livro de física em sala de aula. Mas então você faz o download da planilha e aí vamos ao Tableau. No Tableau você conecta a tua visualização de dados a um arquivo do Excel. Isso pode demorar um pouquinho, tá? Depende do tamanho do processamento do teu computador, tamanho do arquivo, né, e a capacidade de processamento. Então ele abriu aqui a fonte de dados. Repara que ele já vai deixando em azul algumas coisas e em verde outras, tá? Ele tem uma detecção automática do que são variáveis qualitativas ou quantitativas. Então aqui, por exemplo, ele detectou que é uma variável qualitativa. A rede de ensino do professor ele pode atuar na rede pública, na particular, ou na pública e particular. E o estudante não tem a opção, né, de estudar nas duas ao mesmo tempo. Mas aqui, ó, o estudante é só particular ou só pública, tá? Mas em alguns casos o Tableau pode se enganar. Por exemplo, o sexo é masculino ou feminino, mas eu deixei uma coluna também com 0 e 1. Isso pode ter alguns interesses estatísticos para testes depois, tá? Usar variáveis qualitativas como se elas fossem dicotômicas. Então, por exemplo, se é do sexo masculino está escrito tá o número 0, se é do sexo feminino está o número 1. E se, por exemplo, eu quisesse saber quantas pessoas são do sexo feminino, eu só somo essa coluna. É uma programação mais fácil do que saber quantas pessoas são do sexo feminino aqui. E isso vai acontecer, por exemplo, com sexo e com capital. O Tableau está entendendo como variáveis quantitativas. Até posso usar elas assim, mas dependendo do caso, eu posso usar elas como categorias, né? E dá para transformar, vou mostrar para vocês. Então vamos lá para a planilha 1. Tela inicial, tá vendo? Já tem umas informações, ó, solte o campo aqui, solte o campo aqui. Vamos prestar atenção em, por exemplo, com que frequência os alunos usam o livro em sala de aula, de acordo com as respostas de professores e alunos. Deixa eu tirar esse mostre-me. E aí, primeira coisa que eu estou vendo aqui é que professores parecem que dizem mais do que alunos que usam um livro em sala de aula. Mas concorda que não está muito claro o que é esse 210, o que é isso? Olha só, quando eu arrastei lá para colunas, o que aconteceu com o soma? Com a variável, eu já respondi. Ficou uma medida soma. É como se ele pegasse cada valor e somasse. Não é o que eu quero saber a média. Opa! Então, os professores dizem que, em média, eles usam o livro em 58% das aulas, 59%.
e os estudantes em 55. Mas aí você está olhando isso e falando, não, mas ainda não estou achando muito bom de entender esse gráfico. Então, vem aqui no Mostre-me, só um exemplo de como fazer isso, tá? E tá vendo que estavam escolhidas as barras horizontais? Vamos trocar para as barras verticais. E você vai falar, nossa, mas ficou estranho, elas estão empilhadas ali. Não, então, ó, põe esses estudantes aqui, ó, tá bom? Ih, não entendi o que você fez, professor. Vamos voltar, vamos começar de novo. Vou fazer até de um outro jeito para te mostrar. Vou pegar com que frequência os alunos usam o livro de física e arrastar para as linhas agora e não para as colunas. E o estudante ou o professor para a coluna. Então ele vai criar uma coluna para o estudante, uma coluna para o professor e aqui ele vai somar. Não, não quero a soma, eu quero a média. E agora eu tenho uma comparação entre estudantes e professores. Vamos melhorar isso? Porque está vendo que está em decimal? Vamos deixar isso em porcentagem. Tudo tem muitas maneiras de ser feito, tá? Vou fazer assim. Ó. Com que frequência os alunos usam o livro? É a minha variável. Cliquei com o botão direito do mouse. Propriedades padrão, formato de número. Eu quero alterar para porcentagem, com 2 casas decimais. Uma só. E pronto, ó. Agora aqui está em percentual. Quando eu deixo o mouse em cima, 55%, 58,9%. Oh, mas ia ser legal se aparecessem esses dados aqui, né? Verdade. Então vamos arrastar ó, aqui para o rótulo. Eu vou só arrastar, você vai ver que não vai dar certo, tá? Porque daí quando eu arrastei para o rótulo, ele fez como se fosse uma tabela. Ah, mas eu gostava do jeito que estava como gráfico, eu só queria que esses valores também aparecessem lá. Então vamos dar um Ctrl Z, voltei. E aí, ó, na hora que eu estou arrastando, eu vou apertar o Shift. Pode variar também, tá? De sistema operacional. Talvez seja Ctrl no teu sistema operacional ou Shift. E aí eu venho no rótulo, viu que apareceu o sinalzinho de mais? É porque agora ele não vai tirar de lá, mas ele vai acrescentar também aqui. E tá ali, 55% e 58%. Ô professor, mas você disse que não precisava de eixos para gráficos simples assim de barras ou de colunas. Então vamos tirar o eixo. Tá vendo? Vou repetir para você. Vim no eixo, cliquei com o botão direito do mouse e mostrar cabeçalho ou não, tirei. Oh, mas não era legal também deixar estudantes e professores com cores diferentes para ficar mais evidente que são categorias diferentes? Vamos puxar estudantes e cores para cor, do mesmo jeito que eu fiz antes. Seguro o Shift ou o Ctrl. E aí está. Estudante e professor estão com cores diferentes. Ah, não gostei dessas cores, quero trocar. Vem aqui no editar cores. E aí você escolhe, eu quero o estudante em laranja e o professor eu quero em verde. Pronto, está trocado. Pô, legal, já vi que existe uma diferença. No caso dessa pesquisa, o intervalo de confiança era em torno de 5%, tá? A margem de erro. E aí isso daqui é se eu fizer o teste estatístico, isso daqui está dentro do mesmo intervalo de confiança. Então não há uma diferença estatística entre estudantes e professores. Na frequência com que eles usam o livro. Mas e será que na frequência com que eles dizem que o livro é usado para fazer exercícios em sala? Será que aqui tem diferença? Então, ó, apareceu soma de novo, eu quero a média. E pronto, agora eu tenho 2 gráficos. Só preciso ajustar o rótulo desse segundo gráfico aqui. Então, esse uso em sala, eu vou trazer ele para o rótulo. E não o rótulo que estava. Esse rótulo que estava eu vou excluir. Dá para excluir só trazendo para cá, tá? Só vamos mudar aqui ó, do decimal para a porcentagem. Então, era o uso em sala de aula, né? Para fazer exercícios. Quero formato de número, porcentagem, uma casa. Pronto, está trocado. E aí eu já fiz 2 gráficos, eu posso ir puxando e vendo diferenças entre todos os outros casos. Então aqui, ó, lembra de 5% que eu falei? Aqui a diferença está em 3,9. Aqui passou de 5. Então os professores dizem que usam o livro para fazer exercícios em sala mais do que os alunos. Já é um achado da pesquisa. Que eu puxei uns botõezinhos aqui e pronto, já explorei os meus dados. Mas eu poderia vir aqui em Mostre-me e ele me dá outras opções de gráficos para fazer com esses dados que eu já coloquei.
Nem todos esses gráficos aqui, ó, vão ser muito relevantes para o teu caso, mas você sempre pode ficar explorando. Por exemplo, esse já é mais legal, porque coloca um do lado do outro em vez de um embaixo do outro, tá? Mas tem alguns que não vão fazer muito sentido pra gente num olhar direto aqui, ó, tá vendo? Mas você sempre pode usar essas barras para explorar os teus dados também, né? Ver quais outras opções automáticas o Tableau te dá. Vou dar uns Ctrl Zs. Vou voltar nessa opção que eu já tinha deixado, tá? E até uma coisa interessante, quando você clica nessas outras opções, você vai entendendo como que dá para arrastar coisas e formar novos gráficos, tá? Tá vendo que às vezes ele usa valores de medida e nomes de medida? Nossa, o que ele quer dizer com isso? Nomes de medida são os nomes que vão estar aqui, ó. Nesse caso, estudante ou professor é o que vai estar nos nomes de medida. Porque ó, na coluna está estudante ou professor, nomes de medida. Me mostre estudante, me mostre professor. Valores de medida, aí eu puxo para esse box que abriu aqui, ó, quais valores eu quero que apareça. O problema é que minhas variáveis têm nomes grandes, né? E se eu não vou analisar todas elas assim, pode não fazer sentido se uso em sala, fazer exercícios em aula. E eu posso renomear as coisas também, tá? Então aqui, ó, eu posso renomear, opa, cliquei fora depois. Então eu posso renomear ele depois, só para fazer exercícios em aula. Vou tirar aquele uso em sala, porque não vai me interessar para o momento, por exemplo. E aqui ficou a média de fazer exercícios em aula. Já está mais fácil de entender, né? Também poderia... Ah, esse dado é relevante. Esse daqui não me mostrou nada, então eu vou tirar esse da frequência. Eu poderia escrever no título aqui da planilha um novo nome para o meu gráfico, para minha visualização. Por exemplo, diferença entre professores e alunos na resposta de uso do livro didático em sala de aula. Um nome longo, tá? Não precisa ser também. Assim. Isso daqui posso ocultar, porque já tem estudante e professor aqui embaixo. Esse eixo, se você quiser também, pode ocultar. Eu vou deixar ele por enquanto, que eu quero mostrar outras coisas para você ainda. E eu posso até acrescentar outras coisas interessantes aqui. Por exemplo, nessa dica de ferramentas que eu cliquei. Essa dica de ferramentas é o que aparece quando você deixa o mouse em cima, tá vendo? Estudante ou professor, professor. Média de fazer exercícios em aula, 68,3. Média de fazer exercícios em aula, 60,4. Eu vou deixar isso um pouco mais claro. Vou até deixar estudante ou professor mesmo e vou escrever assim, ó. Percentual das aulas em que afirma usar o livro, o LD, livro didático, para para fazer exercícios. E agora, quando eu deixar o mouse em cima, percentual das aulas em que afirma usar o livro didático para fazer exercícios, 68,3 para o professor, 60,4 para o estudante. Tudo bem? Aí, vou criar uma outra planilha, eu cliquei no botão Nova Planilha aqui, e eu quero nessa planilha só fazer um gráfico diferente desse de barra ou de coluna. Vamos fazer um gráfico de pizza, para a gente entender quantos dos professores e dos alunos são do sexo masculino ou feminino, tá? Ó, eu posso arrastar aqui, ó, sexo no meio e ele criou como se fosse uma tabela, feminino e masculino. E aí eu venho aqui, ó, dados, contagem e arrasto aqui, ó. E ele está me dizendo são 310 do sexo feminino, 423 do sexo feminino. Masculino, 423 masculino. E aí no Mostra-me eu já posso vir num gráfico de pizza. E tá aí. Você fala, não, não entendi nada desse gráfico. Cadê as informações dele? Vamos ajustar. O que eu quero... O que ele está me dizendo aqui, ó? Que o gráfico está usando por cores o sexo, que... Aí a legenda está aqui, ó. Está escondidinha aqui atrás, tá? Do sexo feminino e masculino. Que o tamanho dele e o tamanho dos pedaços são proporcional à contagem de pessoas no sexo masculino ou feminino. Então eu vou pegar essa contagem e vou arrastar também para o rótulo. E aí vão aparecer ó, 310 e 423.
Oh, mas a contagem no rótulo não é estranha? Não era melhor fazer uma porcentagem? Então vem aqui, ó, percentual do total. Em vez de ser uma contagem, ó, cálculo de tabela rápido, percentual do total, e tá lá, 42,29, 57,71. E aí vamos dar como título para esse gráfico sexo dos professores. Eu posso mudar ali, que nem eu fiz no anterior, tá? Ou posso renomear aqui, ó, na planilha. E aí ele muda automaticamente lá. Porque se eu quiser editar o título, repara, isso que está entre o sinal de maior que e menor que, é como se fosse uma função do próprio Tableau, onde ele está puxando o nome da planilha. Então se eu alterar o nome da planilha, ele altera direto aqui. Tá, vou criar mais uma planilha para fazer um filtro por região. E eu quero saber se os erros conceituais são mais importantes em algumas regiões do que outras, por exemplo, para o livro. Então vamos lá. Vou pegar a soma das qualidades, você já viu que não é isso que me interessa, é a média. E vou puxar a região. E aí, em alguns casos, a pessoa não respondeu onde que ela mora, né? Então eu não tenho a informação da região. E aí fica esse nulo, tá? É por isso. Mas eu posso até excluir o nulo. E aí fica só Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Então aqui eu tenho informações sobre região, já dá para perceber pelo gráfico, mas eu vou puxar no rótulo também, que os percentuais são todos muito parecidos aqui na região. Você fala, então não ter erros conceituais não foi importante. Vamos para a próxima medida, vamos ver se tem alguma outra medida que é importante. E aí vamos puxar, por exemplo, conteúdos multimídia digital. Será que é importante para alguém? Não quero soma, quero a média, para alguma região, né? E aí, deixa eu puxar na linha para ficar em forma de gráfico. E olha lá a região norte. Opa, deixa eu fazer assim, puxar aqui para o rótulo. E aí agora a região norte se destacou. Então eu acabei de perceber que que o conteúdo multimídia digital é mais importante para a região norte do que para outras regiões. Vou até, que nem eu fiz antes, tirar aqui, ó, esse qualidade da frente, começar só no conteúdo, para ficar mais fácil de eu entender. De novo, 100% seria de total importância, de total interesse, 0% de nenhum interesse, né? Então eu vou transformar isso em porcentagem. Uma casa tá bom. E aí está. Vou chamar de... Podia mudar o nome da planilha, mas vou mudar aqui. Percentual de interesse em conteúdo multimídia. E aí eu posso fazer outra coisa interessante, que é puxar o estudante e o professor para os filtros. E ver, quero inserir os dois, e ver se há diferença entre estudantes e professores quando eu seleciono aqui, ó. Deixa eu fazer mais devagar para você, mas reparou que eu vim aqui e escolhi mostrar filtro, tá? Daí apareceu o filtro aqui do lado. Se eu quero, eu vou deixar um filtro não de checklist assim, onde eu posso escolher mais de uma opção, mas um de valor único, tá bom? Se eu escolho só os estudantes, ó, a região norte não tem mais esse destaque, mas a região sudeste tem. E a região centro-oeste me mostra pouco interesse. Se eu escolho só os professores, está mais equilibrado e aqui a sudeste está um pouco abaixo. E se eu mostro tudo, está combinado. E o norte é quem mostra maior interesse na combinação professores e estudantes. Puxa, mas o que será que isso significa? Aqui vai o trabalho do pesquisador, né? Será que aqui tem algum interesse, ou uma variação aleatória, ou tem uma explicação por trás, tem alguma característica da rede de ensino de uma região ou de outra, ou característica dos professores e dos estudantes? Mas enfim, você está explorando os teus dados, está gerando perguntas, falando, opa, por que será que para os estudantes do Sudeste é tão importante e para os do Centro-Oeste não é o conteúdo multimídia? Entenderam? Então isso é explorar os nossos dados. E aí você pode até, vou deixar aqui ó, só nos estudantes, e você pode até acrescentar uma anotação. Para você lembrar ou para até comunicar
depois para a tua audiência, mas vamos, por exemplo, colocar uma anotação aqui nesse gráfico de por que estudantes do Sudeste são, são tão interessados em conteúdo multimídia. E aí eu posso deslocar isso para uma posição onde fique interessante de observar, né? E aí eu posso combinar também esses gráficos que eu fiz no que o Tableau chama de painel. Então aqui está a diferença entre professores e alunos na resposta do uso do livro didático em sala de aula. E aí eu quero pegar esse outro gráfico que eu achei interessante, que é o percentual de interesse em conteúdo multimídia, com essa pergunta. Aqui eu vou precisar ajustar só o tamanho da barra, da caixa de texto, né? E pronto. Está filtrado por estudantes, então talvez até fosse interessante deixar no título, já nesse caso, que são só os valores dos estudantes, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, a princípio, isso daqui. Aí você pode salvar isso no seu Tableau Public, que é o que eu vou fazer agora. E eu vou dar o nome de Estudo do Livro Didático. Podia ter explorado muitos outros aqui dados, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como que dá para fazer isso no Tableau de maneira rápida. E ele vai criar lá no meu Tableau Public essa planilha, essa visualização de dados, que está aqui. Às vezes era melhor eu ter estendido um pouquinho mais aquela barra ali. Às vezes, dependendo do navegador ou de dispositivo, celular, tablet, pode dar alguns problemas de formatação, tá? Melhor sempre cuidar. Mas eu venho aqui, ó, lembra que o Tableau Public não salva online, não salva no teu computador, né? Salva sempre online, que é o que eu acabei de fazer. Mas você pode vir aqui no download e fazer o download como pasta de trabalho do Tableau, que é aquele TWBX, como da última semana que eu te mostrei, ou como imagem, como tabela de referência cruzada, PDF, PowerPoint. Aí, por exemplo, você baixa em PDF e vai usar isso na tua apresentação. Ou em PowerPoint, e aí você tem as tuas imagens, ou vai recortando, ou usa online mesmo, tá bom? Então mostrei mais algumas ferramentas agora do Tableau para vocês. Na semana que vem a gente continua, vou mostrar mais ferramentas, mais possibilidades, tem muita coisa que dá para se explorar. Mas aproveitem para pegar esses dados e ficar brincando com eles, ver se mostre-me. Às vezes ele vai te dar soluções boas, às vezes ruins, mas você vai entendendo as lógicas de como criar gráficos, como funciona, o que vai numa coluna, o que vai numa linha, o que posso mudar de tamanho, de cor, tá? É, essa caixa de ferramentas, né? De rótulo e assim por diante, tá bom? Então, até a semana que vem, gente.